Boa noite para vocês que estarão, né, por trás desta tela deste vídeo. Este vídeo é a parte 1 sobre conceitos gramaticais retirados, né, extraídos de músicas brasileiras. Neste vídeo eu falarei sobre 7 letras de canções e esse é um método muito usado, né, por mim e por outros professores para poder, né, haver uma facilitação do aprendizado, né, de normas, de regras gramaticais que aparecem muito em provas de vestibular e de concurso. Então espero que este vídeo auxilie quem for fazer provas de vestibular e de concurso e também seja produtivo para quem não for fazer provas e que goste também de viajar pelas letras de canções, né? Meu nome é Carlos e a maioria me chama de Carlinhos. Sou formado em Letras, Português e Literatura pela Universidade Federal Fluminense, pela UF, e espero realmente que este vídeo possa auxiliar quem assista, ao mesmo tempo que quem conhecer alguém, né, ou alguém que precise de auxílio, né, quanto a aulas particulares, quanto a redações avulsas, correções de redações de questões avulsas, pode me enviar mensagem à vontade. E essa é a parte 1 de 2 partes. Na semana que vem eu gravarei a segunda parte sobre este material que eu elaborei e que eu vendo, mas também dou e ofereço sempre em PDF para quem eu dou aulas particulares e também para quem eu corrijo redações avulsas. Tá? Inclusive vou ver sobre isso se eu já entreguei para todas as pessoas de quem eu estou corrigindo redações avulsas. Hoje nós falaremos, o título do material é 74 exercícios sobre músicas brasileiras, língua portuguesa, literatura e interpretação para vestibulares e para concursos. Tá? Então, há 7 músicas, né? Eu dou aulas, né, em cursos e tal, colégio de cursos, em que, né, eu até coloco a música para ouvirem, né? Aqui eu não vou fazer isso por causa da questão dos direitos autorais, com razão, né? E eu não quero que o vídeo fique, né, em ameaça de poder ser derrubado com razão ao colocar a música aqui. E como minha cota de colocar músicas em vídeo do Instagram já deve ter batido, eu não colocarei mais. Então, assim, não faça falta, né? Eu vou lendo a música, vou ler a música, a letra da canção inteira, de cada uma das 7, antes de falar sobre conceitos gramaticais de língua portuguesa e posteriormente de redação de literatura também, a respeito de letras dessas canções. Então, quem tiver interesse também pode entrar em contato. Eu vendo materiais e os que eu mais vendo, né, os que mais pessoas procuram, é o Coringa da Redação, outro material que eu fiz sobre redação, e esse dos exercícios, que eu não vou ler os enunciados dos exercícios, nem as alternativas, né? São 74 exercícios sobre músicas brasileiras, sobre 13 músicas brasileiras. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Isso. 13. Hoje eu falarei de 7. E no próximo vídeo, na parte 2, na semana que vem, eu falarei das outras 6. Pessoas perguntaram por que eu não tenho avisado que eu vou gravar vídeo. Porque, assim, eu não quero ficar preso a horário, a dia para fazer vídeos mais, por causa das várias atividades que eu estou fazendo. Então, assim, eu não quero ficar condicionado a isso. É por isso que eu não propagandei meu canal no YouTube, nem tenho avisado aqui. Às vezes eu aviso, outras vezes não. Então, coloquei nos stories agora que esse vídeo está disponível a partir de hoje. Ficará gravado. Então,
Compreendo, claro, cada pessoa faz o que quiser quanto ao seu lado pessoal e profissional. Então, a pessoa pode muito bem utilizar as redes sociais, né, para de forma mais recorrente, né, quanto a gravações de vídeos e tal. Eu já gravei vários vídeos aqui pelo Instagram, mas como os horários, né, têm variado também de disponibilidade, não quero traçar um dia e acontecer algo, por exemplo, faltar luz. Já aconteceu de eu fazer live com uma escritora aqui pelo Instagram e faltar luz, né? Ou na minha casa, na casa dela, e pode acontecer, né? Com qualquer pessoa. Então, isso também dá um nervosismo e um frio na barriga cada vez que se aproxima o dia da live, quando eu coloco qual vai ser o dia e a hora, né? De poder acontecer algum imprevisto e não poder fazer a live. A primeira música, então assim, quem tiver preconceito ou discriminação em relação a determinados estilos de músicas, deixe de lado, pelo menos a princípio momentaneamente e posteriormente de forma permanente, deixar o preconceito e a discriminação de lado para poder melhor assimilar os conceitos e ver que realmente sobre qualquer música é possível extrair conceitos não apenas da área em que eu atuo, quanto às matérias de língua portuguesa, redação e literatura, mas de qualquer outra, né? E já fiz vídeo aqui, inclusive convidando, né, o professor Guilherme de exatas, né, de física, para poder até falamos em minutos do vídeo sobre músicas em que se apresentam conceitos físicos também. Então, Lovezinho é a primeira música escolhida, né, que é da Tracy, que era chamada, hoje em dia acho que não mais, mas eu sei que era mais, né, MC Tracy. O nome dela é Thalita Tracy de Almeida Araújo, né? Essa música, Lovezinho, fez e faz muito sucesso, né? Bastante famosa, funk, mas teve muita polêmica, né, quanto a ser acusada de plágio, já que remete à canção Say It Right, da cantora e compositora canadense Nelly Furtado. Quem defende não ser plágio, a grande parte defende que é uma ferramenta chamada interpolação, que consiste em produzir uma música para a recriação de outra, tendo a original como base, e com isso são utilizados acordes da música base, da música original. E há os que consideram plágio. Então, eu reproduzo essa música nesse material, a letra da canção, e coloco essa observação em um dos exercícios. Então, a letra da música é a seguinte: Lovezinho é o nome. A música é cantada pela Tracy e é dela também. No caso, a letra, né, parte dos acordes, é da música da Nelly Furtado. Tô indo na tua casa conversar sem roupa, é que eu te deixo suado e tu me deixa louca. Uma californiana só pra ficar leve, já separei uma grama aqui dentro da bag. Tu me pega com força, eu peço na minha boca, gosto de leite moça, toda vontade é pouca, eu faço com jeitinho, com amor e carinho, nós dois no escurinho. Seu corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho. Seu corpo suado e você por cima de mim, quando eu te encontrar é sequência de lovezinho. Então, nos dois primeiros versos aparece: tô indo na tua casa conversar sem roupa. Esse tua, ele é formal, né? Quando se remete ao pronome tu, pronome pessoal do caso reto tu, comparece uma linguagem mais formal, né? Formal. E é que eu te deixo suado e tu me deixa louca, tu me deixa. Pela norma padrão seria tu me deixas, né? Muito importante rever, né, essa parte de
de tempos verbais, conjugação verbal, verbos, né, regulares, irregulares, né, e os demais tipos, né, defectivos. Então é muito importante isso. Outra questão, outro assunto, né, que aparece muito em questões, além das classes gramaticais das funções sintáticas diretamente, já que parece que essa é considerada as partes de língua portuguesa que mais abrangem outros assuntos da língua portuguesa. Classes gramaticais e funções sintáticas. Figuras da linguagem. Né? Há uma parte em que fala assim, né, uma californiana só para ficar leve. Né? Californiana não precisa saber disso, mas talvez, dependendo da pessoa, né, tenha que se ler mais de uma vez essa primeira estrofe da música para poder detectar por que se fala só para ficar leve, né? Uma californiana só para ficar leve. É que se remete à bebida, né, alcoólica. Né? Uma californiana é a California Common, é um estilo de cerveja criado na Califórnia. Tem outro tipo também, outra marca, que é California Cooler, que é uma bebida, né, com um pouco de teor alcoólico também. Então, por isso que fala só para ficar leve. Não precisava saber que californiana é uma bebida alcoólica para poder detectar que o trecho, né, o verso, uma californiana só para ficar leve, representa a marca e em substituição a uma bebida, né, uma ideia de bebida. Quando se substitui uma referência a uma marca ou a representação de uma marca, aliás, quando se substitui um contexto mais amplo, como de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, por uma ideia que é a parte disso, no caso, uma marca ou a representação de uma marca, então é a figura de linguagem conhecida como metonímia. Né? Então, uma californiana só para ficar leve, aparece a questão da metonímia, que, resumidamente, significa a parte pelo todo, né? Ou o autor pela obra, né? Li Clarice Lispector. Li obras da Clarice Lispector. O produto pela marca, como acontece nessa parte. E, né, há vários métodos, né, em qualquer língua, né, de apresentações da língua. Há uma parte da música que fala: já separei uma grama aqui dentro da bag. Né? Se uma grama, né, pela norma padrão, seria 1 grama. Né? 1 grama, que grama é de mato, né, de vegetação. Né? Mas em música, né, há as liberdades poéticas e uma das habilidades, né, humanas é adaptar o estilo da linguagem ao contexto. Então, ao contexto musical, ao contexto mais formal, como entrevista de emprego, e há contextos mais informais, como conversar em restaurantes. Né? Então, já separei uma grama aqui dentro da bag, B-A-G. Bag é a bolsa, né? A mochila em inglês, né? Então se usa um termo, um estrangeirismo, né? Que possui um equivalente na língua portuguesa. Então, até em redação, né? É sempre preferível usar não o estrangeirismo, mas a palavra, quando essa palavra tem um correspondente direto, uma ou mais palavras correspondentes diretas na língua portuguesa, então não é para se utilizar o estrangeirismo na redação. Na segunda estrofe, aí aparece assim, né? No mesmo verso, em apenas um verso, né? No mesmo verso da segunda estrofe da música, aparecem 2 figuras de linguagem. Né? Que seria... Aparece assim, né? Tudo me pega com força, eu peço na minha boca gosto de leite moça. Essa ideia do leite moça, né? Ao mesmo tempo que é uma metáfora,
porque se compara, né, os fluidos sexuais com leite moça, também se substitui leite moça. Moça é a marca do produto. Então, assim como no outro verso, aparece a questão da metonímia, né, que é a substituição da marca do produto, né? A substituição do nome do produto pela marca. Né? Sempre inverto os dois. Então, a metonímia e metáfora ao mesmo tempo nesse verso. Tá? Então, aparece também, né, duas formas no diminutivo no decorrer da música. Sim, na segunda estrofe aparece: toda vontade é pouca, eu faço com jeitinho, com amor e carinho, nós dois no escurinho. Carinho, apesar de terminar com inho, não é diminutivo. Né? Exceto se referir, né, de forma meio pejorativa, a meio negativa, digamos assim, quando um produto é caro, né? Quando a pessoa considera um produto caro, ele fala, tá carinho esse produto, né? Mas aqui no caso, as duas palavras no diminutivo nesse trecho são jeitinho e escurinho. Nos dois casos, pode-se dizer que aparece um sentido de afetividade. Né? Jeitinho, escurinho, né? Dá uma ideia de carinho, de afeto. Né? E é muito importante nos estudos e nas pesquisas, né, para provas, que se haja bastante atenção às diferenças de sentidos em palavras diminutivas. Né? Então, diminutivo pode ser quanto à questão do tamanho, ou pode ter o sentido de ênfase, de destacar, de destaque. Pode ter um sentido de desprezo, pejorativo, né? Sentido negativo. Ou pode não ter nenhuma função específica, que no caso dessa, o caminho mais usado para se descobrir se não tem função específica a palavra no diminutivo é por eliminação. Se não for tamanho, nem ênfase, nem afetividade, nem desprezo, pode-se dizer que não há função específica na palavra diminutiva. E também, né, aparece a palavra, né, lovezinho na música, que é o título da música também. Pode-se dizer que na palavra lovezinho há o processo de formação de palavras conhecido como neologismo. Mas há dois tipos de neologismo, né, que são passados em colégios. Neologismo semântico e neologismo sintático. Neologismo semântico é de sentido. Então, neologismo semântico é quando uma palavra que já existe na língua, no caso na língua portuguesa, no nosso contexto, já existe na língua, mas se atribui com o tempo um outro sentido a ela. Por exemplo, caveirão remetia-se à caveira, a esqueleto, a ossos. Com o tempo, caveirão passou a se referir ao camburão, ao veículo usado, né, na área militar, né, para subir em comunidades, por exemplo. Né. Então, a palavra lovezinho, ela não é neologismo semântico, porque a palavra love não existe na língua portuguesa. Existe na língua inglesa. Né. Então, tem que sempre ver o contexto dentro da própria língua. Então, lovezinho se aportuguesa a palavra ao colocar o diminutivo, inho, sufixo inho no final, mas essa palavra não existe na língua portuguesa. Por isso, é um neologismo sintático. Justamente. E, né, quando a cantora canta a música e na própria letra da canção, né, poderia estar escrito lovezinho, mas é lovezinho, só que ela fala lovezinho. Né? Lovezinho também um processo de formação de palavra, mas é o chamado abreviação, quando uma palavra, né, ela é reduzida de tamanho, muitas vezes, né, na maioria das vezes, pela fala.
A fala antes da escrita faz haver a mudança na língua, as modificações linguísticas, né? Parece que hoje em dia há mais pessoas do que antes que resistem a essas mudanças na língua, né? A segunda música de hoje é Palhaça. É uma música, né, de acordo com a internet, de Bio Fraso, Elcio de Carvalho, Guilherme Prado, Júnior Silva, Vini Miranda e Valéria Leão. E é cantada pela Nayara Azevedo, com a participação especial da Ana Castela. Então, a música se chama Palhaça e a letra é a seguinte: todo grupinho de amiga tem que ter a cachaceira que em todo rolê não pode ver um grau que já quer pegar, já sabe que vai ter alguém para carregar. E tem a pegadora que administra beijo, beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro. O batom 24 horas na boca dela dura 10 minutos e meio. E tem a dançarina que até nos modão quica no chão, quica no chão. E tem eu, a emocionada, que planeja a vida na primeira cantada, que sente saudade de uma ficada. Iludida não, palhaça eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada, que sente saudade de uma ficada. Iludida não, palhaça. Então, né, o texto utiliza o termo rolê, com acento circunflexo, né? E se origina da palavra que é dicionarizada rolé. Rolê é informal. Rolé também, né, carrega a informalidade, mas foi a primeira versão da palavra, com acento agudo. Está, né, pela norma padrão, seguindo, né, o dicionário, estão corretas as duas formas. Rolé com acento agudo e rolê com acento circunflexo. Então, na fala, tanto faz, de um jeito ou de outro. Então, a palavra rolê, né, pode-se dizer que há um uso pertinente no contexto, né, que fala assim, né? Todo grupinho de amiga tem que ter a cachaceira aqui em todo o rolê, né? E aí na música fala rolê, aí na versão da letra da canção aparece circunflexo por causa disso. E é uma expressividade, né, uma forma de se expressar que foi incorporada ao vocabulário, ou seja, ao léxico linguístico, né? Então, foi incorporada à língua. Na música aparecem as palavras grau e palhaça. Essa parte do grau eu achei difícil de interpretação. Uma das interpretações, no caso, aparece assim: não, todo grupinho de amiga tem que ter a cachaceira que em todo rolê não pode ver um grau que já quer pegar, já sabe que vai ter alguém para carregar, né? Grau e aparece a palavra palhaça, né? Iludida não, palhaça eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada. Então pode-se dizer que essas duas palavras, grau e palhaça, são neologismos semânticos, porque são duas palavras que já existem na língua portuguesa, mas se foi oferecido a elas um novo significado, né? Então, há mais de um sentido para essa palavra, né? Não pode ver um grau que já quer pegar. Aqui pode se referir, por exemplo, à temperatura, ao calor, quando vai falar com alguém, dar uma cantada em alguém, né? O que remete diretamente à medida de temperatura, né? Da área da física, por exemplo, né? Graus Celsius, né? Então, pode se remeter, como a língua vai subindo degraus, a ponto de se atualizar com o tempo. Isso é muito importante de se analisar nas línguas. E lembrando que quem faz a língua não são os gramáticos, né? São os falantes. Por isso que se começa da oralidade para ir para a formalidade, para ser registrado, né? Então, grau e palhaça são neologismos semânticos, porque palhaço aqui não remete a circo, literalmente. Muitas vezes, né, no neologismo semântico,
acontece de um sentido da palavra ser literal, na linguagem denotativa, e outro sentido dela, o que surgiu com o tempo, um outro sentido, né, que apareceu com o tempo, ser sentido conotativo, ou seja, sentido figurado ou figurativo. Então pode-se dizer, né, que a grau e palhaça são duas palavras que são neologismos semânticos no contexto da música. Sempre tem que se olhar o contexto textual, né? E aí tem uma parte que fala assim, né? E tem a pegadora que administra beijo. Administra beijo. Esse verbo administrar, nesse contexto, não está no sentido financeiro, econômico, né? Ele aparece administrar beijo. Administra, nesse sentido, é conseguir lidar com habilidade, né? Com alguma situação da vida, né? Então, olha as mudanças, né? E provas estão explorando cada vez mais isso. Provas estão ficando cada vez mais interpretativas. Eu acho isso negativo e positivo. Positivo porque, né, estimula as pessoas a lerem, a pesquisarem, a se dedicarem mais a interpretações de textos de enunciados, de textos do cotidiano, né? Placas, por exemplo, revistas, jornais, online, sites. Mas, ao mesmo tempo, acredito que a maioria das escolas brasileiras não prepara estudantes para lidar com provas mais interpretativas. Então, esse, para mim, seria o sentido negativo. Vi que entraram pessoas aí. Bem-vindos aí, tá? Maiara, Larissa, Juliana, Júlia. Bem-vindas, tá? Tem mais gente, né? Daniel, e aí, Daniel? Tranquilo? Carolina, Viviane, Amanda, e aí? Sejam bem-vindas e podem passar esse vídeo para quem vocês quiserem depois, tá? Compartilhar, principalmente quem vocês acham que precise. Olhando, né, a junção da segunda, da terceira, da quarta estrofes, segunda, terceira e quarta. E tem a pegadora que administra beijo. Beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro. O batom 24 horas na boca dela dura 10 minutos e meio. E tem a dançarina que até nos modão pica no chão, quica no chão. E tem eu, a emocionada, planeja a vida na primeira cantada. Então, pegadora, dançarina, emocionada. 3 tipos de mulheres no rolê. Tem mais, né? Mas aqui são pontuados esses 3. E a forma como esses 3 tipos aparecem é uma enumeração de grupos presentes na coletividade, que no caso são grupos de mulheres, né? Então, essas questões, né? E aqui aparece a palavra modão, né? Aparece a palavra modão. Aqui já poderia ter que se saber contexto mais específico, né? Aí tem a dançarina que até nos modão quica no chão. Modão, né? Pelo contexto, né? É possível saber pelo contexto, que fala que seria, né, uma definição de um estilo musical de sertanejo raiz, né? De raiz. Não precisava saber que era de sertanejo em si, mas precisava saber que há uma especificidade quanto à área do conhecimento na palavra modão, já que moda remete à estilística, né, a estilo, a vestimenta, né? E modão aqui, o importante é saber que modão não é um aumentativo de moda aqui, né? É uma palavra, também um neologismo semântico, porque a palavra moda já existia na língua portuguesa, e o sertanejo de raiz, né, se apropriou para lançar, né, criar a palavra modão. E há a palavra quica, né? Quica no chão. Que na letra da canção, quica aparece com K. Quica. K-I-K-A.
E aí, né, pelo contexto, se saber que é um tipo de dança, né? Que no caso, caso nenhuma das outras alternativas fala de dança, de estilo de dança diretamente. Então é o ato de dançar, e aí a alternativa na questão aqui especifica, mas não precisava saber disso para fazer a questão. Que é o ato de dançar movimentando-se de cima para baixo, né? Rebolando para baixo para cima. E, né, aparece um termo, cadê? O termo que. Que e se, né? São dos que mais aparecem em prova. Então deve-se ter muito cuidado com isso também e se analisar quanto a classes gramaticais e funções sintáticas. Antepenúltimo e penúltimo versos da música aparece o termo que. Aparece. Iludida não, palhaça, eu a emocionada que planeja a vida na primeira cantada, que sente saudade de uma ficada. Então, eu a emocionada, quem planeja a vida e quem sente saudade? Eu a emocionada. Então aqui tem que se reparar que a palavra que retoma ou substitui a palavra emocionada. A emocionada que planeja a vida na primeira cantada, que sente saudade de uma ficada. Então, ficada é informal, né, também. Que planeja? Quem planeja? Então, logo depois vem o verbo, né? Logo depois do que, o que retoma a palavra emocionada. A emocionada que planeja a vida e que sente saudade. Então, a qual planeja a vida e a qual sente saudade. Quando se puder substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, é porque é pronome relativo à classe gramatical do termo que, como ocorre aqui. E como logo depois vem um verbo, então esse que, ele faz papel de sujeito, já que pode-se dizer que quem planeja, quem sente, a emocionada. A emocionada planeja, a emocionada sente. Então, por isso, a palavra que aqui tem a classe gramatical de pronome relativo, de relativo, se relaciona, ou retoma, ou substitui uma palavra anterior, que geralmente é um substantivo. No caso, é importante frisar, né, é importante destacar que emocionada geralmente é um adjetivo. A classe gramatical da palavra emocionada geralmente é de adjetivo. Mas aqui aparece eu a emocionada. Esse a, que é artigo definido, né, feminino singular, ele concorda com emocionada, né, aí a concordância nominal. Mas emocionada aqui não é adjetivo. Sempre quando se coloca um artigo na frente, uma, uns, umas, o a, os as, é porque a palavra depois é substantivada, então assume no contexto classe gramatical de substantivo. Então emocionada aqui, por haver o a na frente, eu a emocionada, esse emocionada é um substantivo no contexto. Importantíssimo isso. Então, fala assim, né? Que sente saudade de uma ficada, iludida não, palhaça. Esse não é um advérbio de negação, como classe gramatical, e adjunto adverbial de negação como função sintática. Esses equivalentes são muito importantes para promover associações entre classes gramaticais e entre funções sintáticas. Por que fala iludida não? É como se estivesse falando realmente, iludida não, palhaça. Por quê? É como se fosse uma correção, né? Ou uma oposição, uma contrariedade, de forma a desmistificar uma visão que se assume, se adota socialmente. Se adota a visão de ser iludida. Só que ela fala, iludida não. É como se estivesse falando, né? Olha, não sou iludida, sou palhaça. Então, uma visão adotada é um discurso, né, muito comum na sociedade. Dizer que é iludida. E ela desmistifica, ela contradiz, contraria isso. Né? Então, esse não tem sentido de contrariedade realmente. E é uma música do Erasmo Carlos, que é cantada por ele também.
não só por ele, mas principalmente, que o nome da música é Olhar de Mangá. E a letra é a seguinte: ele fala sobre várias mulheres na letra, né? Cita o nome de várias delas, ao mesmo tempo exalta, né, o sexo feminino, né? Então, a letra é a seguinte: quando a mulher ciente da beleza encarna a natureza e vira Iemanjá, seduz o coração do homem com a tentação do seu olhar de mangá. Foi assim com Lilith, primeira com os olhos de Pidona, Brigitte Mary Lee, Gisele Vera Fischer e Madonna. Bem mais do que 15 minutos de glória, o olhar ficou na história escrito em neon. É sexo feito com os olhos, um mini-orgasmo disfarçado em frisson. Foi assim com Lilith, primeira com os olhos de Pidona, Luana e Rita Lee, Dalila, Malu Mader e Fiona. Quero que um olhar igual a esse se detenha em mim, que mexa com meus sentimentos, que me possua até o fim. Enquanto esse olhar não acontece, eu fico por aqui, mas sinto que ele está por perto, azarando por aí. E lá em cima, nos jardins do Éden, os deuses já de porre brindam com maná. A grande sacanagem na terra, tudo por causa do olhar de mangá. Foi assim com Lilith, primeira com os olhos de Pidona, Medusa e minha mãe, Xuxa, Fernandinha e Fernandona. Fernandinha é Fernanda Torres e Fernandona é Fernanda Montenegro, né, a mãe dela. E segue a maratona: Paula Toller, Lady Di, Iracema, Dona Flor. Reparem a quantidade de áreas do conhecimento que ele abrange na letra dessa canção. E um dos meios de assimilar informações para estudos ou não é promover associações entre áreas do conhecimento. É muito enriquecedor fazer isso. Então, por exemplo, um dos exercícios mentais até, eu de escrita, é pesquisar sobre cada um desses nomes de mulheres que aparecem na música. Iracema já é a área da literatura, né, do livro do José de Alencar. Dona Flor, também da área da literatura, que também está em filme, série, que é Dona Flor e seus dois maridos, história de Jorge Amado, né? Cicarelli, Vanderleia, Pitanga, Camila Pitanga, Calcanhoto, Adriana Calcanhoto, Madalena, Grace Kelly, atriz, Rosemary, a cantora, Luluzinha, Juliana, Barbarella, Angelina, Frida Kahlo, Capitu, ou Machado de Assis, e Messalina, Simone, Salomé, Mata Hari, Bette Davis, Marina, Marta Rocha e Mona Lisa. Patrícia, Marisa Monte, Esmeralda, Marília Pera, Betânia, Sharon Stone, Marge Simpson, Ivete, Gal, Bibi Ferreira, Janis Joplin, Halle Berry, etc., todas com os olhos de Pidona. Então, na música, né, pode-se dizer que se predomina, né, a estilização, porque o autor ele modela, ou ele encaixa ao meio musical da letra da canção personagens femininas de áreas do conhecimento diversas, né? Todas elas marcadas pelo olhar de mangá. Né? Ele fala da força do olhar, né? Atribuindo sensualidade também, né? E a marca que cada uma dessas mulheres deixou e deixa em alguma área do conhecimento. Ao mesmo tempo, pode-se interpretar que a música exalta o sexo feminino. E duas das áreas que são traçadas que é traçada essa exaltação, essa homenagem ao sexo feminino, são a mitologia e a literatura. É importante saber disso, né? Mitologia. Lilith, por exemplo, é da mitologia. Foi assim com Lilith, Lilith, né? Que eu não conhecia até ouvir essa música e fui pesquisar. A música seguinte, né, que é o que é? 1, 2, 3, 4. Quarta música deste vídeo, Tô Pra Ver. É uma música composta pelo Criolo e cantada por ele e pelo Rael.
E aqui, né, no caso, aparece um trecho da música. Eu tô pra ver um daqui sucumbir. Né, começa a música assim. E a parte que tá aqui é: eu tô pra ver um daqui pedir toalha. Um daqui pedir toalha. Água, não resistir a essa batalha. Do rap não sou uma estrela, eu sou uma arma que cospe a verdade, pega e fala. É do perreio, desespero, descabelo e da desgraça, que nutre o ódio e prolifera com a massa. O gosto amargo, descaso que se traça. É trabalhar sem ter, se envolver vira fumaça. Do que esconderam debaixo do tapete, saciar meu povo que tá com sede de verdade. Sim, aqui se pode correr atrás. Traíras não podem conquistar o que teriam de graça. De que adianta ter conceito nas festas, sem moral na quebrada? Sua carapuça caiu, ai coisa feia. É óleo de peroba nessa cara de madeira. Em toda a quebrada tem, você sabe bem. O que ele quer é te derrubar. Mas não vão conseguir, porque eu tô pra ver um daqui sucumbir. Você pode até sorrir, mas no final vai chorar. Mexeu com nós, assim só sorte. Tô com a favela, eu tô forte. Então, né, o rap, que é o Criolo, é um cantor, ele não canta só rap. E no rap, além das várias associações que aparecem, né, inclusive várias letras de rap são gigantescas, aparece bastante a linguagem informal, gírias e muita linguagem regional também, né? Por exemplo, o crioulo, assim como o Emicida, é de São Paulo. Então eles utilizam bastante gírias e palavras, né, informais e parte delas é usada apenas em São Paulo, né? E aí aparece, né, a maioria das... nesse âmbito, a concordância estabelecida no penúltimo verso poderia ser associada, por exemplo, à frase quanto a. Então, no penúltimo verso aparece mexeu com nós. A letra da canção tá nós, N-O, acento agudo no O, I-S. Então, o pronome pessoal do caso reto, nós, primeira pessoa do plural, né? Ele é usado de forma informal. Mexeu com nós, tanto no contexto, mexeu com nós, quanto na escrita. O mais formal seria mexeu conosco, né? Usando esse outro pronome. Mas é aquilo, de encaixar, adaptar a linguagem a cada contexto, a cada ambiente social. Então aparece, mexeu com nós, assim só sorte. E aparece também, a maioria das pessoas residem em metrópoles. Essa frase não está na música. A maioria das pessoas residem em metrópoles. Mas nos dois casos, tanto em mexeu com nós, né, quanto em a maioria das pessoas residem, ocorre o que se chama na língua portuguesa de concordância ideológica, que é uma figura de linguagem, né, chamada silepse, que é quando se concorda mais com a ideia do que com alguma palavra em si. No caso, a maioria das pessoas, pela norma padrão, poderia se dizer tanto a maioria das pessoas reside, quanto a maioria das pessoas residem. O reside, né, o verbo residir, ele pode concordar tanto com a palavra maioria, que está no singular, quanto com a palavra pessoas, que está no plural. Então, fica a dica, né? Então, a questão é... sim, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, né? Eu também não vou avisar, geralmente eu não vou avisar quando eu for fazer live. Mas é por quê? Porque a intenção era eu gravar o vídeo no celular. Só que o celular, né, haja espaço para gravar o vídeo. Então, pelo celular, para não gravar no celular e depois passar para cá, até porque se for passar para cá pelo Instagram, acho que teria que ficar em Reels, né? E Reels tem isso do tempo, pode ser muito grande, né? Então, como nessa live, né, falando sobre músicas, né? Então, e geralmente eu faço live à noite, né, e não agora. Mas aí, né, foi trocado de horário aí com outro professor e hoje aí eu vou agora, daqui a pouco,
para o curso. Trabalhar. E, então, essa questão, silepse, figura de linguagem de concordância ideológica, certo? E aí aparece, ó. Passagem do penúltimo para o último verso. Quanto ao pronome pessoal do caso reto utilizado do penúltimo para o último verso dessa música Tô Pra Ver, cantada pelo Criolo, juntamente ao Rael. Penúltimo para o último verso da última estrofe. Penúltimo para o último verso. Mexeu com nós, essa parte de novo, né? Mexeu com nós, assim só sorte. Tô com a favela, eu tô forte. Aí aparece nós, né? Se nós, né? Pode-se dizer nós inclui, né? Nós, quando aparece muitas questões em provas de vestibulares e de concurso, quanto ao nós, né? Primeira pessoa do plural é porque quem escreveu, no caso aqui o eu lírico, né? Como é uma canção, forma de verso, eu lírico, ele inclui, né? Outras pessoas que estão na mesma situação. No caso, situação de favelização, de descaso social, de descartabilidade social. Então, essa inclusão, né? Eu lírico é a voz do poema, né? No caso da canção. Música não é gênero textual, né? O nome do gênero textual é letra de canção. Porque letra de canção é que foca o texto, a escrita do texto, diretamente. A quinta canção, é a quinta já? Quinta, faltam só 3 agora. Ó. Quinta canção, Contos de Fada é o nome dessa canção, que é cantada e composta pelo Léo Jaime. Léo Jaime é um dos cantores, compositores de que eu mais gosto. E a letra dela é a seguinte: quanta coisa para me provocar, testar o meu amor a cada dia, tanta coisa para me machucar, só para saber se ainda doía. Tantas vezes foi melhor mentir do que dizer o que eu sentia. Até que um dia eu pude descobrir que eu não nasci para ser a sua fantasia. Você sonha com contos de fada e eu não fico bem de capa e espada. Olha a fusão, né, entre a ficção e a realidade, e a representação da realidade. É a questão da romantização, né, da fantasia literal também, né? Conotativa, figurativa, fantasia, né, ter fantasia, e denotativa, né, no sentido denotativo, literal, de não ficar bem de capa e espada, né? A fantasia da roupa, literalmente. Você sonha com contos de fada e eu não fico bem de capa e espada. E em algum lugar, crianças choram sem ninguém ouvir. Então, né, pode-se dizer, né, que os 2 primeiros versos da música, quanta coisa para me provocar, testar o meu amor a cada dia. Pode-se dizer que há uma referência a tentações do cotidiano, né? Inclusive quanto a infidelidades, né? De relacionamentos, né? Argumento muito usado por vários infiéis, que são reações a situações desafiantes do cotidiano, né? Ou da vida. Então, esses 2 versos podem ser, né, se atribuir a eles essa interpretação. Muito importante prestar atenção aos diferentes modos de palavras aparecerem em determinado contexto. E aí aparece no verso, tanta coisa para me machucar. Aí aparece o verso, só para saber se ainda doía. Pode-se dizer que esse só para saber se ainda doía. Só, ele é uma das palavras que pode ter 2 classes gramaticais a depender do contexto. Quando é invariável, ou seja, quando não vai para o feminino nem para o plural, tem a classe gramatical de advérbio. Só para saber se ainda doía pode ser substituído por apenas para saber se ainda doía, somente para saber se ainda doía.
com essa ideia de advérbio. O só pode ser advérbio, nesse sentido, ou adjunto adverbial quanto à função sintática, ou advérbio quanto à classe gramatical. Quando pode ser substituído por apenas ou somente, quando é invariável. Quando é variável, só é adjetivo. Só, como adjetivo, é variável, porque tem sentido de sozinha. Então pode ir para o singular e para o plural, e para o feminino, masculino. Sozinho, sozinha. Sozinhos, sozinhas. Por isso é variável. No caso aqui, só para saber se ainda doía, na música, pode ser substituído por apenas ou somente, então é invariável e é advérbio. E ao trecho, tantas vezes foi melhor mentir. Né? Quanto ao trecho, a expressão tantas vezes, ela pode ser substituída sem mudança de sentido por com muita frequência. Né? Tantas vezes foi melhor mentir, com muita frequência foi melhor mentir. Então, aparecem essas questões, né? E também aparece assim, ó. Até que um dia eu pude descobrir que eu não nasci para ser a sua fantasia. Até que um dia. Esse até, ele dá um sentido de limite, né? Até que um dia, quer dizer, até aquele momento. É muito importante voltar ao texto, né? Algumas vezes a depender do comando da questão, né? Do exercício. Tantas vezes foi melhor mentir do que dizer o que eu sentia, até que um dia eu pude descobrir que eu não nasci para ser a sua fantasia. Esse até, ele delimita uma situação de modificação de atitude, ou de percepção, de comportamento, de situação. Então, até que um dia eu pude descobrir que eu não nasci para ser a sua fantasia. Opa! Aí surgiu o insight, surgiu a percepção. Não nasci para ser a sua fantasia. Né? Então, aqui, nessa parte, fantasia parece com sentido conotativo ou figurativo. Né? É que um dia eu não nasci para ser a sua fantasia, que eu tinha falado antes. Então, até que um dia eu pude descobrir, passa uma ideia, o sentido de limite. Certo? Desde o título, na música, há uma associação a contos de fadas, né? E na música, na letra dessa canção, Contos de Fada, do Léo Jaime, aparece uma relação direta com a realidade humana. Então, essa questão que eu havia falado da ficção, né? Ficção associada à realidade. Se extraem elementos da ficção, especificamente de contos de fada, para relacionar a nossa realidade, a realidade humana, a nossa realidade aqui de vida, né? Ao mesmo tempo, né, elementos, né, que vão mais diretamente à realidade é justamente o que aparece no último verso. Crianças choram sem ninguém ouvir, oferecendo uns sentidos, né, de desamparo, de falta de apoio, de proteção à infância, às crianças, né? Esse choro de desamparo, desalento, sofrimento, falta de proteção. Né? E dois últimos versos, é exatamente isso. Dois últimos versos aparecem, né? Em algum lugar, crianças choram sem ninguém ouvir. Então, algum é pronome indefinido. Não precisa dessa informação para isso que eu vou falar agora, mas importante pontuar. Classe gramatical de pronome indefinido. Nos dois últimos versos, né, há o sentido de em algum lugar crianças choram sem ninguém ouvir. Então, crianças estarem sem apoio, sem proteção no cotidiano. Né? A sexta e penúltima música deste vídeo Deixa eu ver se a outra está aqui. Está aqui. Era uma Vez. Era uma Vez é uma música que já era bem famosa, ficou mais ainda depois de tocar, ser trilha sonora da novela Era uma Vez, que eu cheguei a assistir partes dela, que passou na Globo há vários anos, décadas eu acho. A música é de Álvaro Sossi e de Cláudio Mata.
e ficou famosíssima na voz de Sandy Júnior, né, da dupla Sandy e Júnior, e do cantor e compositor Toquinho, cuja fama ainda maior ficou quando ele se juntou ao poeta Vinícius de Moraes e juntos compuseram várias e várias canções. Era uma vez também o título da música, né, da Kel Smith, né? É dela mesmo a música, né? E essa também, o nome é homônimo, né? Essa da Kel Smith, quanto ao título. E desta daqui, cantada pelo Sandy e Júnior e Toquinho, a letra é a seguinte: era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando para outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Fantasia de novo, né? Na música do Léo Jaime também estava falando da fantasia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e fantasia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Então, né? É o do gênero letra de canção e tem características, né? Letra de canção é um gênero textual. Eu havia falado de conto, né? Conto é um gênero textual também. Contos de fada, muitos até falam de ser subgênero, né? Porque está dentro dos contos. É um tipo de conto. Né? E conto já é um gênero. E já desde o título e no primeiro verso, era uma vez. E ainda seguido de um lugarzinho no meio do nada com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Ou seja, todo um relato de narrativa, né? De situar quanto a local. Né? O eu lírico, ao mesmo tempo, ele é um narrador também. Porque há várias músicas que misturam, aliás, há vários textos em geral que misturam gêneros. Né? Há reportagens que começam com gênero narrativo também, com tipo, no caso, é o tipo, né? O tipo é narrativa, né? O tipo de texto é narração, né? É o tipo. Então, remete ao conto, a conto. Né? Era uma vez um lugarzinho, essa expressão era uma vez é bem marcada quanto a contos, quanto a narrativa com isso. Então essa é uma das também, é um dos assuntos mais importantes de se estudar, né? Principalmente para quem vai fazer provas de vestibular e de concurso. E gêneros textuais e tipos textuais, tipologias textuais. Tipos de texto, gêneros de texto. Gêneros textuais existem muitos. Vários consideram que são infinitos. Principalmente com a tecnologia foram surgindo mais, né? Que alguns já estão até defasados hoje, ou pouco usados, né? Menos usados. Como o e-mail, né? O WhatsApp. Escrita no WhatsApp também é um gênero textual. Né? Então, gêneros parece que nunca para de surgir, né? Por isso que muitos gramáticos até dizem que são infinitos os tipos de gêneros, né? E os tipos textuais há apenas 5. Em outro vídeo eu falo deles. Tá? Mas, tipos textuais, né? Dissertativo, narrativo, descritivo, injuntivo. Né? Os discursivos, o dissertativo pode ser expositivo, quando prevalecem os fatos ou quando há apenas fatos, ou pode ser dissertativo, né? Dissertativo. Dissertação é o tipo. Dissertação expositiva ou dissertação argumentativa. A argumentativa é quando predomina a opinião de quem escreve. Então, apesar de esse ser um texto cujo gênero é letra de canção, há características do tipo textual narrativo e do gênero textual conto. Né? Isso tudo unido, né, à abordagem do cotidiano, da nossa realidade cotidiana.
Mais um conceito de diminutivo, né? No caso é o mesmo conceito da outra questão, que aparece assim, né? Segundo verso. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Lugarzinho, dependendo do contexto, poderia ser, é o diminutivo de lugar, né? Mas poderia ter um sentido pejorativo. Se a pessoa não gostar do lugar, pode falar, é um lugarzinho, né? Como se fosse uma ideia de, é um lugarzinho qualquer, descartável, inútil, desinteressante, né? Então, lugarzinho tem o sentido de pejorativo a depender do contexto. Mas na letra dessa canção, há uma exaltação do lugar, há elogios ao lugar. Por isso, há um sentido de afeto, porque são apresentados aspectos desse lugar positivos. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Características inerentemente positivas. Por isso, Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, lugarzinho tem um sentido de afeto ou afetividade, assim como o diminutivo da outra canção. E há uma ligação entre as estrofes do texto. Na ligação das estrofes das partes do texto, dos versos também, pode-se dizer que aparece qualidade de contos quanto a tratar de temas universais, né, ao ser humano, né, como a felicidade e a liberdade. São aspectos, características, sensações também, né, que aparecem independentemente da época, independentemente do lugar, do planeta. Então, por isso são temas universais, que é uma qualidade de contos, né? Vários contos. Contos, nas suas versões originais, eles são mais realistas ainda, né? E não são voltados a crianças, exceto uns ou outros, né? Mas a maioria não. Contém vários temas bastante pesados, né? Mas que foram adaptados, pode se considerar mercadologicamente, para atrair também crianças. Né? Então, por isso, há muitas modificações em contos de fada. Mas, mesmo em suas versões originais, tanto em suas versões originais quanto em suas adaptações, são abordados temas universais, são abordados há abordagens atemporais, porque não há tempo específico em que se encaixem essas características. Pode se encaixar em qualquer época. Na antiguidade já se via e já se falava de ganância, de desigualdade social, de felicidade, de liberdade, de amizade, de amor, de fraternidade, de ódio, de guerra, de paz. Então, hoje em dia se fala de tudo isso também. Tá? E a sétima canção de hoje chama-se Retrovisor. Essa música é da Daisy Jacinto, encaixa-se, né, de forma, né, a categorizar, no estilo gospel de músicas. Essa música é uma das que eu acho de letra mais bonita das que eu já ouvi. Metafórica ao extremo, existencialista, poética. E é da Daisy Jacinto e ficou famosíssima, ou já era famosa na voz dela, já ficou ainda mais pessoas ainda conheceram essa música, porque ela é cantada pelo padre Fábio de Mello, que aliás eu gosto bastante dele, pelos vídeos que ele grava, né, no Instagram, no Facebook, o jeito dele falar, a sensibilidade dele, e ele é escritor também, né? Então, ele conhece muito de áreas como a filosofia. Eu fui a um show dele em que ele cantou 23 músicas na zona sul do Rio de Janeiro, há vários anos, 2017, por aí. E das 20, ele canta muito a MPB, música regionalista, principalmente do Nordeste.
E a maioria são músicas bastante famosas. Ele também compõe algumas, né? E ele também é escritor. Eu li 4 livros dele, e os livros dele assim são para explodir a mente, né? Como a letra dessa canção, que apesar de não ser dele, é da Daisy Jacinto, é bem o estilo mesmo de escrita dele também. O título da música é Retrovisor e a letra é a seguinte: o tempo não explica para onde se leva a dor, e na memória as marcas me escondem o teu amor. Amor que me liberta de quem ainda sou e me devolve o que um dia o passado aprisionou. Como será que você me vê? Onde será que estou para você? Será que sabe o quanto já tentei? E mais uma vez tentando eu falhei. Será que mora em algum lugar onde minha voz consiga alcançar? Terá alguém que possa me encontrar e mostre por onde eu devo caminhar? A vida vai passando sem lhe avisar quem sou, e no teu peito eu vejo o que o tempo silenciou, e nos cabelos brancos de quem já se cansou, eu sigo do lado de fora da porta que me deixou. Como será que você me vê? Onde será que estou para você? Será que sabe que te vi crescer? E o tempo não pode me envelhecer? Em que lugar você me colocou? Em uma estante ou no retrovisor? Como dizer que não há ninguém, se eu me entreguei para te fazer alguém? A vida vai passando sem avisar quem sou, a vida vai passando. Essa música é cantada pelo Padre Fábio de Melo, juntamente com a Ivete Sangalo, e no clipe da música, que eu também acho lindo, assim como o clipe da versão original cantada pela Daisy Jacinto, também acho maravilhosa. Tem a participação da Grazi Massafera nessa versão do Padre Fábio de Melo com a Ivete Sangalo. Grazi Massafera é uma das que conseguiu se desvencilhar da visão de meramente, né, fechada de ex-BBB, né, já que ela esteve em uma das versões do Big Brother Brasil. E, né, desde que foi chamada para trabalhar na novela Páginas da Vida, lá para 2006, pelo Manuel Carlos, que morreu recentemente, né, ela empilha personagens marcantes. E no momento ela está como vilã da novela As Três Graças, né? Novela das 9 da Globo. Então é um outro lado dela que não é tão mostrado de vilã. Então esse texto, né, sétimo, texto 7 é a letra da canção, cantada pela também compositora Daisy Jacinto, além de haver uma versão dessa música cantada pelo Padre Fábio de Melo com a cantora Ivete Sangalo. E, né, a ligação semântica entre palavras na música, várias, né? E muitas duplas de palavras mantêm um sentido, né, uma aproximação de sentido entre elas. Por exemplo, tempo e memória. Tempo e memória, nem precisa ler o texto, né, mas tempo e memória já há uma ligação direta de sentido, né? O tempo está associado diretamente à memória. O tempo não explica para onde se leva a dor, e na memória as marcas me escondem o teu amor. Outra dupla que mantém a aproximação de sentido é liberta e aprisionou. No caso, não é nem aproximação diretamente, é interligação de sentido, é uma relação, associação de sentido. Então, liberta e aprisionou, há uma ligação de sentido de oposição. Amor que me liberta de quem ainda sou e me devolve o que um dia o passado aprisionou. Liberta e aprisionou, dois verbos, né, que mantêm um sentido de oposição. Por isso, por serem antônimas, por serem palavras antônimas, libertar e aprisionar, aparece a figura de linguagem chamada de antítese. Anti, oposto, contrário. Tese, tese, ideia, ideias contrárias. Palavras ou expressões antônimas. Passado e silenciou, também há uma aproximação.
A vida vai passando sem lhe avisar quem sou, e no teu peito eu vejo que o tempo silenciou. Então, o tempo silenciou. Né? Então, há uma associação com o tempo passado diretamente. E crescer e envelhecer, que também há, no caso, a associação de sentido no estilo de aproximação. Né? Crescer e envelhecer. Né? Crescer e envelhecer, tem onde? Aqui. Será que sabe que te vi crescer e o tempo não pode me envelhecer? Então, essas questões, né? E também, né? Entre dor e amor já não há associação na música, né? Apesar de ambos aparecerem no início da música, não há uma associação de sentido entre essas duas palavras. 2 versos dessa música que aparecem uma atribuição de uma característica humana a um substantivo. Né? Há uma personificação, então, né? Figura de linguagem chamada de personificação ou prosopopeia. O tempo não explica para onde se leva a dor. O tempo não explica. O tempo é personificado, então se atribui uma característica humana ao substantivo tempo. E na memória as marcas me escondem o teu amor. O tempo não explica. Associar característica de explicação é associar ao tempo uma característica humana. Associar e na memória as marcas me escondem o teu amor. Como se as marcas que escondessem, né? Se fossem ativas em esconder. Então se oferece característica de esconder as marcas, que é uma característica humana. A vida vai passando sem lhe avisar quem sou. Contexto, né? A ação de avisar algo a alguém é do ser humano. Mas a vida vai passando sem lhe avisar quem sou, avisar a você quem sou, avisar a ele, avisar a ela, então se atribui característica humana de avisar ao substantivo vida. Então se personifica a vida também. Eu sigo do lado de fora da porta que me deixou, como se a porta que tivesse escolhido deixar do lado de fora a pessoa. Então se atribui a característica de deixar do lado de fora, de escolher deixar do lado de fora, a porta, que é um objeto, que é inanimado, que não é humano. Então se atribui essa característica à porta que não é humana. Então se atribui ao tempo, à memória, à vida e à porta característica humana. Por isso, personificação ou prosopopeia como figura de linguagem. Já E nos cabelos brancos de quem já se cansou, cabelos brancos de quem já se cansou, aqui não há personificação. Não se atribui aos cabelos brancos uma característica do ser humano. Mas aqui há outra figura de linguagem, pelo menos uma delas é a metonímia, que é a representação da velhice ou do passar do tempo, das faixas etárias da vida, que é uma característica ampla, né? O todo do envelhecimento, fase da vida. Cabelos brancos é a representação disso, do todo. Então, cabelos brancos tem um sentido mais particularizado, mais específico. Por isso, cabelos brancos está sendo usado como metonímia, figura de linguagem também. E há várias perguntas, né, no texto, né? Nessas perguntas, né, se supõe, o eu lírico supõe, né, não ter conhecimento sobre o interlocutor. Né? Tá? Há uma suposição do eu lírico quanto a não ter conhecimentos a respeito do interlocutor. Ou seja, suposição do eu lírico, suposição, hipótese, incerteza, possibilidade. Em todas essas perguntas, né? Como será que você me vê? Ele não sabe. Então está supondo saber, ou poder saber. Onde será que estou para você? Saber a percepção da outra pessoa, a visão da outra pessoa. Será que sabe o quanto já tentei? E mais uma vez, tentando eu falei. Onde minha voz... Será que mora em algum lugar onde minha voz consiga alcançar?
Terá alguém que possa me encontrar e mostre por onde eu devo caminhar? O futuro do presente aqui está sendo usado como possibilidade, hipótese, incerteza, suposição. E o último conceito é um dos aspectos mais importantes para se atentar em leitura de textos e de enunciados, é o que nós falamos aqui hoje já, conversamos aqui, quanto à ligação, ao entrelaçamento entre o sentido denotativo, que é literal, e o sentido conotativo, que é o sentido figurado. E aí aparece a parte, né? Em que lugar, nessa música aparece, em que lugar você me colocou? Em uma estante ou no retrovisor? Pode-se inferir, então, quanto a isso, né? Inferir é deduzir, concluir, né? Uma palavra muito adorada em provas, que é menos usada e pega muitas pessoas, né? Uma pegadinha mesmo. Em que lugar você me colocou? Em uma estante ou no retrovisor? Pode-se dizer que essa ideia do retrovisor não é a ideia do retrovisor literal, denotativa, né? De ser uma parte do carro, de um veículo, do ônibus, né? Se olhar para trás, né? Para o que vem atrás. Mas essa ideia de olhar para o que vem atrás aparece nessa parte como sentido conotativo de retrovisor. Será em que lugar você me colocou? Em uma estante ou no retrovisor? Então, pode-se dizer que essa ideia de retrovisor nessa parte da música aparece como sentido figurado ou conotativo, representando o passado, pelo reflexo das lembranças, das recordações do eu lírico, o olhar ao passado. Será que essa pessoa ficou? Será que eu fiquei no seu passado? Ou eu faço parte do seu presente? Em uma estante ou no retrovisor? Uma estante pode ser uma foto na estante, por exemplo. Está na estante, não está visível no tempo presente. Já retrovisor, o olhar para trás, no sentido de passado. Será que eu fiquei no seu passado? Ou será que eu estou na sua estante no seu presente? Retrovisor, estante. Há uma oposição entre essas duas palavras, entre esses dois substantivos. Então, espero que tenha sido bastante produtivo para vocês. Esse vídeo ficará gravado e na semana que vem gravarei a parte 2, falando sobre, nesse estilo, né, de vídeo, falando sobre 6 outras canções canções do nosso país, né? Mais 6 canções brasileiras, totalizando as 13. Abração, excelentes estudos para vocês e até o próximo vídeo. Precisando, estou aqui. Qualquer dúvida, aula particular, correções de questões, de exercícios, de redações, é só falar. Abração e até breve. Contem comigo. Confio em vocês também, tá? Excelentes estudos, magníficas leituras e maravilhosas pesquisas pela vida afora que transcendam os estudos para vestibulares e para concursos que vocês façam. Abração.